Martelo de Carás. O anúncio triunfante ecoou no grande salão de audiências do rei dos Anões da Montanha. Seguiu-se uma grande aclamação e os barulhos estrondosos das vozes graves dos anões misturando com o tom ligeiramente mais agudo das vozes dos humanos, quando se abriram as enormes portas do fundo do salão de Elistan. O clérigo de Paladin entrou, e embora o salão no formato de concha fosse grande até mesmo para os padrões dos anões, ele estava completamente lotado. Quase todos os 800 refugiados de Pan-Tarkas alinhavam-se contra as paredes, enquanto os anões se acomodavam nos assentos esculpidos na rocha que havia no fundo da concha. Elistan aparece na ponta de um longo corredor central, carregando reverentemente o gigantesco martelo de guerra. Os gritos aumentaram quando o clérigo de Paladin surgiu com suas vestes brancas e o som retumbava contra o grande teto abobadado e reverberava pela sala, até parecer que o chão estava tremendo com vibrações. Stannis se assustou, pois o ruído fez a sua cabeça latejar. Ele se sentia asfixiado em meio à multidão. De qualquer maneira, ele não gostava da ideia de estar debaixo da terra, e embora o teto fosse bem alto, a ponto de elevar-se acima do fogo das tochas ardentes e desaparecer nas sombras, o meio-elfo sentia-se enclausurado. Ficarei feliz quando tudo isto terminar. Ele resmungou para Sturm, que se encontrava em pé ao lado dele. Sturm, sempre melancólico, pareceu ainda mais sombrio e pensativo que o normal. Eu não concordo com isto, Stannis. Ele murmurou e cruzou os braços sobre o metal brilhante do antigo peitoral de aço. Eu sei. Stannis disse irritado. Você já disse isso, não uma, mas várias vezes. Só que agora é tarde demais. Não há nada que possamos fazer, a não ser fazermos o melhor possível. O final da sentença foi encoberto por uma outra aclamação retumbante. Quando Elistan ergueu o martelo no ar, mostrando-o para a multidão, antes de começar a caminhar pelo corredor, Stannis colocou a mão na testa. Ele estava ficando tonto à medida que a caverna subterrânea, normalmente fresca, aquecia-se devido à grande quantidade de pessoas. Elistan começou, então, a caminhar pelo corredor. Hornfell, o comandante dos anões de Hylar, levantou-se para saudá-lo de cima de um estrado no centro do salão. Alinhados atrás do anão, havia-se 7 tronos esculpidos em pedra, todos ainda vazios. Hornfell estava em pé diante do 7º trono, o mais magnífico, o trono do rei Thorbadin. Desocupado por muito tempo, o trono seria agora ocupado mais uma vez, já que Hornfell tinha aceitado o martelo de Carás. O retorno dessa antiga relíquia era o triunfo único de Hornfell. Agora que a região que ele comandava estava de posse do cobiçado martelo, ele conseguiria unir os comandantes anões rivais sob sua liderança. Nós lutamos para recuperar esse martelo, Sturm disse, olhando a arma reluzente. O lendário martelo de Carás, usado para forjar Dragon Lances, perdido durante centenas de anos e redescoberto, e perdido uma vez mais. E agora dado a anões. Disse Sturm, contrariado. O martelo já havia sido dado a anões uma vez. Stannis lembrou, aborrecido enquanto sentiu o suor escorrer em sua testa. Peça a Flint para lhe contar a história, se você já se esqueceu. De qualquer maneira, ele agora realmente lhes pertence. Elistan tinha chegado ao pé da plataforma de pedra, onde o comandante o esperava, vestindo pesadas vestes e usando as enormes correntes de ouro que os anões adoravam. Elistan ajoelhou-se ao pé da plataforma, um gesto político. Caso contrário, o clérigo, alto e musculoso, ficaria cara a cara com o anão. Apesar de a plataforma ter sido construída a uns bons 90 centímetros do chão, os anões vibraram com isso.
Stannis notou que os humanos eram mais controlados, mas alguns deles murmuravam entre si por não terem gostado de ver seu líder se humilhar dessa forma. Aceite este martelo como presente de nosso povo. As palavras de Elistan foram abafadas mais uma vez pela aclamação dos anões. Presente, Sturm bufou. Resgate seria a palavra mais apropriada. Nós agradecemos aos anões por sua generosidade, permitindo que nós vivêssemos dentro de seu reino. E pelo fato de termos lhe devolvido o martelo. Elistan continuou a perceber que ele poderia ser ouvido novamente. Pelo direito de estar fechado dentro de uma tumba, Sturm resmungou. E nós prometemos nosso apoio aos anões, caso a guerra venha abater-se sobre nós. Elistan gritou. Os gritos ressoaram em toda a câmara e ficaram cada vez mais altos quando o comandante Hornfell se curvou para receber o martelo. Os anões batiam os pés e assobiavam, a maioria deles subindo nos bancos de pedra. Stannis começou a sentir-se nauseado. Ele deu uma olhada em volta. Nunca sentiria saudade deles. Hornfell ia falar, assim como cada um dos outros 6 comandantes, sem falar nos membros do Conselho de Altos Seguidores. O meio-elfo tocou o braço de Sturm e fez um gesto ao cavaleiro para que ele o seguisse. Você está bem? Sturm perguntou, notando o rosto pálido de Stannis, debaixo da barba ruiva. O meio-elfo respirava fundo. Agora estou. Stannis disse, ficando vermelho de vergonha por sua fraqueza. Foi o calor e o barulho. Bem, logo nós sairemos daqui, Sturm disse. Depende, é claro. Se o Conselho dos Altos Seguidores vai deixar-nos ir a Tarsis ou não. Não há dúvida de qual será a decisão deles. Stannis disse, encolhendo os ombros. Elistan está visivelmente no controle agora. Ele guiou o povo para um lugar seguro. Nenhum dos altos seguidores ousaria se opor a ele, pelo menos não na frente dele. Não, meu amigo. Dentro de um mês, talvez, nós estaremos partindo em um dos navios de velas brancas de Tarsis, a Bela. Sem o martelo de Caraz? Sturm completou. Ele começou a repetir uma citação. E assim, dizia-se que os cavaleiros tomaram o martelo de ouro, o martelo abençoado pelo grande deus Paladine, e dado àquele que tem o braço de prata, para que ele forjasse a Dragonlance de Uma, o destruidor de dragões, e deram-no ao anão a quem eles chamavam de Caraz, ou Cavaleiro, devido ao seu extraordinário valor e honra em combate, e ele manteve Caraz como seu nome. E o martelo de Caraz passou para o reino anão, com a promessa dos anões de que ele voltaria novamente, caso fosse necessário. Ele voltou e será deixado para trás. Sturm mastigou as palavras. Nós poderíamos tê-lo levado para Solamnia e usado para forjar nossas próprias Dragonlances. E você seria um novo Ruma, cavalgando para a glória, com a lança do dragão em suas mãos? Stannis completou com melancolia. Nesse meio tempo, você deixará 800 pessoas morrerem. Não! Eu não deixaria as pessoas morrer! Sturm gritou com uma fúria crescente. A primeira pista que conseguimos, que poderia nos levar até a Dragonlance, e você a vende por... Os 2 homens param abruptamente de discutir quando perceberam um vulto que se aproximava emergindo das sombras escuras que os envolviam. Shrek! Sussurrou a voz e uma luz clara acendeu-se, fazendo brilhar uma bola de cristal presa a uma garra de dragão dourado incrustada no topo de um cajado de madeira. Essa luz iluminou as vestes vermelhas de um usuário de mágica. O jovem mago caminhou na direção dos 2 homens, apoiando-se no cajado e tossindo levemente. A luz do cajado brilhou sobre seu rosto esquelético e revelou a pele esticada
de cor dourada metálica que cintilava e os encobria os ossos delgados. Os olhos dele faiscavam como lampejos dourados. Rastlin, disse Tannis com a voz tensa. Rastlin não pareceu estar nem um pouco incomodado com os olhares irritados que os dois homens lhe lançaram. Ele parecia estar bem acostumado com o fato de que poucas pessoas o queriam por perto ou se sentiu à vontade em sua presença. Ele parou em frente aos dois. Levantando sua débil mão, o mago disse: Tagolan, Gistratar! E a imagem pálida de uma arma cintilante materializou-se, enquanto Tannis e Sturm olhavam-no assombrados. Era uma lança de infantaria com cerca de 3,5 metros de comprimento. A cabeça dela era feita de prata pura, com farpas laterais brilhantes. A haste era feita de madeira polida. A ponta dela era feita de aço e tinha sido projetada para ser fincada no chão. Ela é linda! Tannis arfou. O que é isso? É uma lança de dragão. Rastlin respondeu. Segurando a lança na mão, o mago colocou-se entre os dois homens, que se afastaram para deixá-lo passar, como se não quisessem ser tocados por ele. Os olhos dele estavam fixos na lança. Rastlin virou-se e ofereceu a Sturm. Os olhos de Sturm brilharam. Maravilhado, ele respirou fundo e levantou as mãos para pegar a lança do dragão. Mas para seu espanto, sua mão atravessou. A lança do dragão desapareceu assim que ele a tocou. Mais um de seus truques! Girando sob seus calcanhares, ele se afastou, engasgado de raiva. Se isso era uma piada, Rastlin, ela não teve a menor graça. Uma piada, o mago sussurrou. Os estranhos olhos dourados acompanharam Sturm enquanto ele caminhava para dentro da densa escuridão da cidade anã, debaixo da montanha. Você deveria me conhecer melhor, Tannis. O mago deu uma gargalhada estranha que Tannis só tinha escutado uma vez antes. Depois fez uma mesura cínica para o meio-elfo e, seguindo o cavaleiro, ele desapareceu em meio às sombras.